Olá, irmãos. Sou o irmão Saulo Ribeiro, aqui para mais um Pão Semanal. Nessa ocasião, vamos falar sobre um breve tema: o poder da gratidão. Gratidão é a fé que salva. E para dar uma base aqui, nós vamos ler em Lucas, capítulo 17, o verso 15. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então, essa passagem bíblica fala sobre a cura dos leprosos, 10 leprosos, que Jesus os curou. E é interessante que essa parte aqui que nós destacamos, ela fala que 10 foram curados, né? E que dentre os 10, um teve um sentimento diferente dos demais. Acredito que todos eles ficaram felizes por terem sido curados. Todos eles devem ter tido uma alegria muito grande, porque aquilo ali atrapalhava eles de viver. Quem sabe até muitos ali tinham muitos planos, coisas que eles gostariam de fazer, e que a lepra, porque eles não podiam ficar na sociedade, eles não podiam viver próximo das pessoas, eles tinham que viver apartados. Então, quem sabe cada um ali pensou nos seus planos, naquilo que eles desejavam fazer, tentavam fazer e não podiam. E apenas um teve um sentimento diferente, um sentimento de gratidão. E é o tema central dessa nossa pequena reflexão: a importância da gratidão, o poder da gratidão. E quando ele retorna para agradecer a Jesus, o texto aqui no versículo 19 diz: E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então, de 10 leprosos, 9 foram curados, mas um foi curado e salvo. Então houve algo ali superior do que a cura física. Se você parar para pensar, aqueles 9 leprosos que foram apenas curados, eles poderiam ter contraído lepra novamente, eles poderiam morrer por alguma outra coisa, sem ter a salvação deles. Mas aquele um grato, o Senhor Jesus conferiu a ele salvação, por esse sentimento. Hoje nós vivemos num tempo onde a correria da vida, a pressa, essa coisa de estar o tempo todo buscando algo novo, uma novidade, uma atualização, busca da aprovação das pessoas. As pessoas acabam por esquecer, nós mesmos acabamos por esquecer daquilo que nós já temos recebido, sempre pensando em algo mais, em algo novo, no que estaria por vir, mas sem ter gratidão por aquilo que o Senhor já nos tem dado. Ele nos tem dado grandes coisas, e muitas das vezes, sem perceber o quanto abençoado nós somos, nós deixamos de ser grato a Ele, nós deixamos de ter essa experiência pessoal com Ele, que nos traz a salvação, que nos confere a salvação. Reconhecer o que Ele já tem feito, não apenas o que Ele fará no futuro ou o que Ele fez no passado, o que Ele está fazendo agora por nós. O irmão Brana conta a história da Gambá, que ele orou por ela e ela voltou para agradecer. E ali, naquela história ali, ele mostra que muitas das vezes os animais têm mais sentimentos do que nós humanos, né? O judaísmo, os judeus, eles, aqui nesse texto, ele fala que era um estrangeiro que voltou para agradecer. Mas dentro da filosofia judaica, eles têm a gratidão como um princípio, um pilar básico da espiritualidade judaica. Todá.
Todá significa obrigado, agradecer. E existem conceitos milenários que são passados de geração a geração que fazem com que eles sejam pessoas prósperas, com que eles sejam pessoas felizes, com que eles consigam, ainda que com tanta dificuldade, que nós sabemos que é um povo sofrido, um povo perseguido, mas essa experiência de ser grato, de nas pequenas coisas, recordo de uma história, existe uma passagem no escrito deles que diz que existem bênçãos para coisas boas e bênçãos nas coisas ruins. Assim como as coisas boas são bênçãos de Deus, coisas ruins que nos acontecem são bênçãos de Deus. E um rabino estava ensinando isso e um aluno novo dele não entendeu. E ele perguntou, mas como pode ter uma bênção numa coisa ruim? Então esse mais velho, ele falou para ele, olha, eu não vou conseguir te explicar isso agora, mas existe um que vive lá em Nepal, chamado Rab Sushi. Se você for até lá, ele vai te dizer e te explicar melhor. Então ele vai até esse lugar, essa cidade, Nepal, ficava na Ucrânia. E ali, quando ele foi procurar esse rabino para explicar a ele sobre essa passagem, como poderia haver bênção numa coisa ruim? Ou seja, como eu poderia agradecer? Porque quando eu sou abençoado, eu agradeço. Quando eu ganho alguma coisa, eu agradeço. E às vezes, muitas das vezes, as pessoas nem quando são abençoadas agradecem. Nem quando ganham coisas agradecem. Porque nós deveríamos ser gratos o tempo todo. Só o fato de estarmos respirando, só o fato de termos alimento à nossa mesa, só o fato de termos nossa família ao nosso redor, nossos órgãos funcionarem voluntariamente. Nós acordamos hoje e eles estão funcionando. Só isso seria motivo de dar um pulo de alegria, de ser grato por termos um Deus, por termos alguém que cuida de nós, por Ele ter nos enviado uma mensagem, um profeta, numa era tão confusa, onde as pessoas estão por aí procurando algo que se agarrar, procurando coaches, teorias e coisas que não se sustentam, para poder tentar trazer algum alívio, alguma experiência espiritual. Mas nós temos algo real, algo maravilhoso, algo da parte de Deus para nós. Nós deveríamos ser o povo mais agradecido de todos. Mas ele não entendia. Se com bênçãos eu agradeço, ok, eu entendo. Mas por que eu agradeceria em coisas ruins? Existem bênçãos nas coisas ruins. Então ele vai até essa cidade ali na Ucrânia, e quando ele chega ali, ele achou que encontraria ele, porque ele não tinha um GPS como temos hoje, e ele estava com o endereço, ele foi procurando, foi passando pelas regiões mais ricas da cidade, e aí ele foi entrando e cada vez indo para os bairros mais pobres, até que ele chegou no bairro mais pobre da cidade. Quando ele chegou nesse bairro mais pobre, ele foi entrando pelo bairro e entrou na rua mais pobre do bairro. E ali no fundo tinha uma casa, e era a casa do Rab Sushi. E lá estavam todos os filhos dele, parece que tinha 7 ou 8 filhos, as crianças brincando ali, sem ter brinquedos bons, com roupas meio rasgadas, com bota furada. Então ele chegou ali e ele sentou com ele e disse, o grande mestre pediu que eu viesse para você me explicar porque existem bênçãos nas coisas boas e também existem bênçãos nas coisas ruins. E aí ele falou, mas o mestre falou que eu poderia te explicar isso? Ele falou, sim. Ele falou, mas eu não sei o que são coisas ruins. Eu nunca vivi nada ruim, como eu vou poder te explicar isso? Então, ele ali vendo aquela simplicidade, vendo que ele tinha filhos ao seu redor, vendo que mesmo num lugar simples ele tinha o que comer, vendo que ele poderia ver seus filhos ainda que com roupas simples, mas brincando, correndo, então ele tinha motivo para ser grato, e aquilo ali não era necessariamente uma vida ruim. O irmão Branham tem nos ensinado isso, que a felicidade não consiste em quanto dos bens materiais nós temos, e sim quão satisfeitos nós estamos com a parcela que nos coube, e que nós possamos ser gratos a Deus, porque Ele tem muitas coisas mais para nos dar, mas nós precisamos agradecer nas pequenas coisas. O poder da gratidão. Existe um estudo que prova que as pessoas começam a não ser gratas, começam a reclamar. E o poder de reclamar também, existe um poder muito grande em pessoas que vivem reclamando. E esse poder da reclamação, assim como o poder da gratidão, ele te leva a mais bênçãos, ele te leva à salvação, como nós acabamos de ler aqui. Pessoas que tornam-se reclamadores crônicos,
pessoas que reclamam o tempo todo, pessoas que não conseguem ver beleza em nada, pessoas que tudo está ruim. Então, o cérebro dessas pessoas vai se tornando diferente. E essa reclamação crônica, isso é um estudo que existe. Cientistas encontraram pessoas que tinham esse problema e, ao avaliar essas pessoas, eles viam que essas pessoas perdiam a capacidade de encontrar soluções nas coisas, porque de tanto reclamar, de tanto viver sem gratidão, de tanto viver resmungando, reclamando, elas não conseguiam encontrar soluções. E já aquele outro grupo que era grato, que era um grupo que era agradecido, esses sim tinham mais facilidade em encontrar a saída. Então, assim, que essas pequenas palavras possam encontrar algum lugar nos nossos corações e que nós sejamos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Nós temos motivo para ser agradecidos. Temos família, temos alimento. Conto uma outra história, apenas para concluir, de um homem. Ele era um economista, ele é judeu também. Ele era um economista e a Microsoft precisava dele para fazer uma palestra. E os altos executivos ali ofereceram $100 mil por 1 hora de palestra dele. E ele disse que não poderia ir porque ele já tinha um compromisso. E aí os executivos se reuniram e falaram: ok, vamos dobrar o valor. Ofereceram $200 mil para ele por 1 hora de palestra. Ele disse: não, eu não posso, porque eu tenho um compromisso. E aí eles se reuniram ali e falaram: chama esse homem, vamos perguntar a ele que compromisso é esse, que é inadiável, que ele não pode deixar de ir. Nós estamos pagando o dobro da hora dele. E aí esse homem disse: na verdade, o Shabat começa sexta-feira à noite e eu tenho que jantar com a minha família. Então eles pensaram: nós estamos pagando o dobro e ele não deixa jantar com a família. Então o Bill Gates foi e disse: não, vamos fazer o seguinte, vamos mudar a data da reunião. Essa reunião não vai ser mais sexta-feira, vai ser no domingo, para ele poder participar. E aí eles aceitaram e ele fez a palestra e foi muito bom, foi um sucesso. E assim, quando os executivos estavam indo embora, o Bill Gates pegou um avião com um deles e ali ele teve uma conversa com esse homem. Ele falou: hoje eu descobri que tem um homem muito rico e o dinheiro que eu tenho, eu posso comprar um arranha-céu aqui em Manhattan, eu posso comprar uma marca, eu posso comprar qualquer coisa, eu posso comprar um foguete, mas eu não consegui comprar a sexta-feira à noite de um homem. Então esse homem é muito rico e ele não sabe, porque ele tem algo que o meu dinheiro não pode comprar. Então são essas pequenas coisas que nós devemos ser gratos. Poder sentar à mesa com a família, poder ter um momento de lazer, um momento de prazer com os amigos, poder vir à igreja, poder cultuar a Deus, poder levantar a mão para o céu e agradecer por tudo que Ele tem feito por nós. Assim, que Deus te abençoe, irmão, e que essas palavras possam fazer sentido para você. Deus te abençoe.